O clube de autores, ele rompe justamente com uma das principais questões dos autores de onde publicar e como publicar. Aquela velha questão de sempre buscar editora, de enviar calhamaços e calhamaços de originais, sempre em busca de espaço, sempre em busca de uma colocação dentro do mercado editorial. E uma das questões do clube de autores que mais realmente me intrigou foi justamente a questão de autopublicação, no sentido de que agora, com esse novo veículo, com esse novo formato de mídia que o clube de autores na verdade o autor agora ele tem aquele poder, ele se sente realmente um grande editor, ele se sente mais do que isso dono cada vez mais da sua própria obra. Então agora o autor ele não tem que mais se sujeitar ao que ocorria antes de ser corrigido e de ter trechos de sua obra cortado pelos editores e em alguns casos até em editores que não tinham sinergia com a própria obra e que acabavam cortando trechos que muitas vezes interessavam ao autor e que, mais do que isso, eram essenciais para o próprio leitor, para o próprio público final compreender o conteúdo, compreender o livro. Então, essa autopublicação eu vejo como um fator positivo e muito positivo para o autor, que agora o autor ele tem o poder, ele se sente realmente o verdadeiro dono de sua obra, ele tem o poder de estar selecionando os trechos, ele tem realmente o poder de estar montando o livro e ele sabe que realmente o livro vai sair daquele jeito, com aquele formato, com aquelas tabelas, com aqueles gráficos, com aquele desenho, com aquele conteúdo que ele realmente planejou. Porque não existe nada mais angustiante do que você escrever um livro e depois ver somente o livro pronto, alguns trechos de fora, alguns trechos cortados, em muitos casos sem a mínima explicação. Então a autopublicação é realmente muito positiva. Principalmente acreditar nas obras, acreditar no que você escreveu, e com o clube de autores a gente vê que o horizonte realmente ele está ali perto. O clube de autores rompeu justamente aquela barreira de que os autores tinham que ir atrás das publicações, eles tinham que ir atrás das editoras, eles tinham que realmente percorrer um longo caminho. Então a principal dica é acreditar no próprio sonho, buscar um diferencial, buscar dentro do segmento em que ele escreve, dentro do segmento em que ele atua, buscar algo inédito. E muitas vezes o inédito não está simplesmente em você buscar um elemento novo, mas você buscar algo novo dentro do que já é antigo. Isso com certeza requer alguma prática, algum estudo, mas na verdade não passa de um exercício que a gente faz naturalmente. Então, a principal dica é: busque algo novo dentro do que já existe, tenha paciência, busque elementos inusitados, busque envolver o leitor na literatura e faça a revisão. Depois de concluir a obra, veja realmente se o livro te agrada. Veja mais do que isso se o livro vai estar agradando ao público final, vai estar agradando ao leitor. Veja se você compraria o seu próprio livro. Porque, na verdade, quando o autor publica, ele busca conquistar leitores. E a gente só conquista leitores, na maioria das vezes, quando esses leitores se sentem envolvidos com a obra, se sentem aptos e felizes em estar adquirido. Então, um livro que não vende não conquista um público. Então, ao finalizar a obra, releia muitas vezes, mande para amigos, mande para vizinho, pai, namorada, qualquer pessoa, e realmente tenha certeza de que o livro realmente tem qualidade e que ele vai vender. Veja se você realmente seria o seu próprio leitor. Principalmente apostar no potencial dela, né? Então, quando eu publicava, e eu ainda publico no Clube de Autores, eu sempre pensei, e até estrategicamente, em como atingir o público e como oferecer conteúdo
e como oferecer entretenimento no sentido de você realmente envolver os leitores, de realmente oferecer prazer, de realmente oferecer o que alguns especialistas chamam daquele orgasmo literário, do prazer pela literatura e de você realmente atingir o êxtase lendo o livro. Então, procure conversar com o seu público, procure entender a necessidade dele, procure saber o que ele realmente quer ler, procure entender o comportamento dele dentro da internet, dentro da própria casa dele e principalmente o comportamento dele com a literatura, como o seu leitor se comporta, como ele reage, como ele é estimulado. Faça uma penetração literária no seu público-alvo, no seu leitor, e realmente desvende ele. Só assim você vai conseguir envolvê-lo e só assim você realmente vai conseguir conquistar leitores. Eu vejo atualmente as mídias sociais como um complemento e como ferramentas necessárias para o escritor conseguir atingir o seu público. Hoje, quem não tem blog não pode ser considerado escritor. Da mesma forma que não está em Twitter não pode ser considerado escritor. Facebook, Scoob, The Library Things, nós temos o 22 Books também, o Listal e outras social medias específicas para escritores, e elas vêm complementar e vêm dar suporte justamente para que o escritor consiga vender o seu livro, consiga mostrar que realmente o livro é bom, que realmente o livro traz benefícios e vai trazer benefícios para quem for ler, que o livro tem características marcantes, que o livro tem um bom conteúdo e que principalmente o livro existe. Então nós fizemos, com a ajuda do Clube de Autores e com a iGroup também, um lançamento virtual que foi, na maioria dos casos e na maioria das vezes, divulgado pela internet, em comunidades, em Orkut, em Twitter, em Scoob, em blogs. E o lançamento virtual mostrou justamente a força da internet. Nós tivemos algumas matérias em veículos impressos, em rádio, em outros veículos, mas com o complemento da internet, nós conseguimos um lançamento de sucesso na medida em que conseguimos se comunicar com leitores de Acre, Amazonas, Lisboa, Suécia, de brasileiros que vivem lá fora. Então a internet tem um poder cada vez mais peculiar, particular e cada vez mais necessário no sentido de oferecer, de estar oferecendo um alcance maior ao escritor e de estar proporcionando realmente conquistas. Hoje em dia é fácil publicar no Clube de Autores e hoje em dia também é fácil vender, no sentido de que o próprio escritor ele se tornou vendedor da própria obra com uma facilidade muito grande através das mídias sociais. Isso a gente não tinha há 5, 10 anos atrás. Nós tínhamos os escritores que iam de porta em porta vendendo, mas eles não conseguiam atingir um público muito específico e um público grande como se atinge hoje. Então as mídias sociais são, na verdade, um grande facilitador do escritor, e quem realmente aproveitar as mídias sociais vai estar um passo à frente para poder consolidar e vender a própria obra.